seguinte, dê uma olhadinha ali, tá? A linguagem da transformação. Pode passar, só para não passar? Pode ser com a setinha, setinha. Então, eu vou ficar nessa posição e eu leio com vocês. Diferentemente da linguagem ordinária, que é definida por algo externo, a linguagem da transformação é sincronizada com o organismo por meio do sentir. O que quer dizer isso, gente? Se eu não tenho uma conexão com o organismo, se eu não tenho uma sensibilidade orgânica, eu não tomo contato com a necessidade. Okay? E a necessidade é a bússola do meu sistema. Okay? Então, a linguagem da transformação, o Taoí, é uma linguagem conectada com o sentir. Sabe quando uma pessoa fala de forma completamente desconectada? Ela diz qualquer coisa e tu diz... Cara, não entendo, não consigo acompanhar o que tu está dizendo, porque não tem conexão, é simplesmente um conceito. Outro dia eu vi uma frase assim: a gente vive um purgatório em função desse karma negativo que a gente cria na relação com as pessoas por assumir coisas que não são nossas. Eu digo, eu sei que tu está querendo dizer alguma coisa, não tenho a menor ideia do que. Depois eu fiquei sabendo. E era muito simples. Okay? Então, uma linguagem conectada. Pode ir em frente. O sentir orienta o alinhamento de todas as dimensões da manifestação num todo funcional. Quais são as dimensões? São essas. Okay? Ambiente, comportamento, capacidade, crença, identidade, transcendente. Alinho. O que é que baliza isso tudo? O sentir. Pode ir em frente. Então, quando a gente fala do sentir, vai em frente. Sentir o quê? Pode seguir. Então, existem dois níveis de sentir, que é o que eu falei para vocês, tá? Um nível que a gente chama de transacional, que são mudanças de comportamento. Só alcança esse nível aqui, ó. Certo? Pode seguir. Então, por exemplo, a partir de um estado de observação, a pessoa vai em frente. Pode ir quase na frequência da minha fala. Compara um comportamento com o outro. Ok? Próximo. A partir daí ela faz uma escolha e tem, pode segurar um pouquinho, uma sensação, volta. Uma sensação de alívio, de liberação, de relaxamento, de descontração. Ok? Agora comparem com isso, pode ir em frente. Quando a pessoa faz um contraste de 6 níveis, segue. A partir de um estado de observação, ela compara, pode ir em frente, um estado de ser, pode passar, passa, com outro estado de ser, pode passar, de novo, ela encontra um estado de expansão, de plenitude, de conexão profunda consigo mesma. Perceberam a diferença? Se a gente se pensa até comportamento, a gente só vai conseguir fazer mudanças transacionais. Mudanças muito superficiais na nossa vida. Okay? Mas quando a gente se avalia em termos dos 6 níveis lógicos do Bateson, a gente faz mudanças transformacionais, que significa estados de ser diferenciados. Aí a pessoa está em evolução. A gente poderia dizer que existe um eixo horizontal, certo? Transacional. Por exemplo, a pessoa é um engenheiro e troca de empresa, uma mudança horizontal. E uma mudança vertical, ele é um engenheiro e agora é um mentor de processos evolutivos, ok? Mudanças transformacionais. Pode passar. De novo. Ok. Então, o que você realmente quer quando quer algo? Essa é a brincadeira que eu ia fazer com vocês. Por exemplo,
O processo do alinhamento, que eu digo que começa na necessidade, o que expressa a necessidade? Desculpa. Se eu quero perguntar para uma pessoa sobre a necessidade, o que eu pergunto para ela? O que é que tu queres? Certo? Se ela diz comida, ok? Então, diz alguma coisa que tu queira, assim. Vou sentar do teu lado um pouquinho, pode ser? Um cafezinho. Pode, um cafezinho. Se tu tiver um cafezinho, ok? O que o cafezinho te traz de mais importante? Um alerta. Um alerta. Então, o que ela quer? O café ou o alerta? Certo? Então, a gente vai mudando de nível. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Vinícius, diga alguma coisa que tu queres. Ir para casa. Okay. Se tu fores para casa, o que isso te traz de mais importante? Uma brincadeira com a minha nave. Uma brincadeira com a minha nave. Então, o que ele quer? Brincar. E que necessidade é essa? Material, afetiva, mental ou espiritual? Vale um abraço na saída. Da Cici. Aumentou o prêmio. Mental, ele está entediado aqui. Faz sentido para vocês? Esqueci de novo, Priscila. Todo mundo decorou. Deu tempo. Menos tu. Ok. Eu já sei uma coisa que tu queres. Ter o teu nome lembrado. Pode colocar na lista. Ok. Diz uma coisa que tu queira. Aprender uns 20 idiomas. Aprender nos 20 idiomas. Muito bem. Quando tu aprenderes nos 20 idiomas, o que isso te traz de mais importante? Poder ter contato com outras culturas. Também quero. Poder ter contato com outras culturas. Quando tu tiver contato com outras culturas assim, o que isso te traz de ainda mais importante? Conhecimento. Vocês acham que ela continua subindo ou que ela caiu? A linguagem dela continuou conectada ou ela caiu? O que vocês acham? Caiu, porque ela foi para uma generalização. Certo? Te imagina tendo contato com 20 civilizações diferentes, podendo falar com qualquer pessoa. Seria bom isso? Ok. O que isso te traria de mais importante? Trocas com as pessoas. Muito mais conectado do que dizer conhecimento. Concorda? E aí eu vou entrar. Que trocas? Pronto, ela tocou o querer mais profundo. Ok? Então, de que querer nós estamos falando? Do querer mais profundo. E não. Você sabe, uma vez eu estava dando uma palestra, histórias, eu olho para o Jonas e ele me lembra que eu tenho que encerrar. Eu estava falando sobre essa história da conexão com a necessidade, com o querer. Né? Aí uma pessoa disse, o Dalai Lama falou que não é assim. E eu disse, tá, por que não é assim? Porque o desejo é para ser combatido, não é para ser... Né? E eu disse, não, eu não estou falando de desejo. Okay? O desejo, de uma certa forma, é esse primeiro nível, é a identificação com a circunstância. Eu estou falando desse querer mais profundo. Esse querer é o querer transcendente. Ele define o nosso processo evolutivo. Veja o seguinte, tem uma passagem do Dalai Lama, quem viu o filme, né, Os 7 Anos no Tibete, em que o Dalai Lama acorda de manhã e ele sonhou com os chineses invadindo o Tibete e matando os monges. Você lembra disso, desse filme? Né? E ele disse assim, isso tem que estar acontecendo, porque a minha mente não seria capaz de criar imagens tão terríveis. Lembra disso? O que significa? Significa que ele tem contato com a necessidade e a mente dele está ligada com a própria necessidade. Ok? Então a necessidade, essa conexão, cria imagens na mente dele que são imagens legais, puras, de interação, de alegria, de conhecimento. Ele é um cara que se dedicou muito ao conhecimento ocidental e não a ver mortes, assassinatos dos monges. Então ele diz, isso deve estar acontecendo de fato, porque minha mente não seria capaz de criar coisas tão terríveis. Ele só pode dizer isso porque está em contato com a própria necessidade
e sabe que a necessidade dele não comporta estas imagens. Mas, okay, se a gente olha na mente contemporânea, vocês vão ver coisas sendo produzidas. E vocês dizem, meu Deus, eu pensei em me matar, okay, em morrer. Okay? Você? Sabe que você pensou isso a partir da sua necessidade? Tu pergunta para um suicida, estou pensando em me matar. Ok, quando tiver te matado, o que isso te traz mais importante? Ok? O que ele responde? Alívio. Okay? E quando estiver aliviado, o que isso te traz de mais importante? Aí ele relaxa, aí diz, pô, já estou melhor. Em vez de pular a janela. Okay? Vamos em frente. Então, o que realmente define você? O que vai prevalecer ou as circunstâncias? Porque aquilo que você necessita, o seu querer mais profundo, vai prevalecer. Então você deveria se definir pelo que vai prevalecer e não pelas circunstâncias que estão mudando o tempo todo. Faz sentido para vocês isso? É filosófico, mas é profundo. Okay? É filosófico e profundo. Segue? O eu definido pelo valor intrínseco, o valor intencional que dirige e potencializa o sujeito. Então, o que são aquelas perguntas ali embaixo? Querer valor, se chamem como quiserem. Okay? O fato é que você sabe que tem alguma coisa que te potencializa no nível mais profundo. Isto é a necessidade. Necessidade física, afetiva, mental, espiritual. Segue?